Esse é um dos lugares mais especiais que eu já fui na minha vida. E é até um pouco difícil acreditar, mas esse lugar fica no Japão. Por acaso você já sonhou alguma vez, quando estava dormindo, em algum lugar assim muito bonito, com um clima maravilhoso, uma sensação muito agradável, e você falou: caramba, eu gostaria muito de que esse lugar fosse real. Pra mim, esse lugar é a Vila de Ine, no Japão. É até um pouco difícil, né, de acreditar que o Japão possui um lugar tão bonito quanto esse, né? Mas a gente havia pesquisado, né, e ficou com muita vontade de conhecer esse local. A gente assistiu ainda quando estávamos morando assim no Brasil, sabe? E a gente ficou com muita vontade, era como se fosse realmente um sonho, sabe? E a gente agendou, né, uma viagem para esse local. Marcamos as hospedagens e etc. Mas o clima não estava assim muito favorável na previsão do Google, sabe? Tava assim meio de que ia ter chuva, de que etc. Tava me deixando meio desconfortável essa sensação, porque eu queria muito que fosse um dia muito bonito, né? Com sol e etc. Bom, mas a minha mulher, ela botou confiança, botou fé. E aí a gente decidiu ir, né? E eu acho que foi uma das melhores decisões de viagens, assim, sabe? Que a gente fez. Graças a Deus e graças à minha mulher, né? Agradeço muito por ela ser insistente, né? Ter fé. E olha que, diferente de mim, né? Ela nem é cristã e eu que sou cristão, parece que falta muito mais fé em mim, né? Mas fica como lição, né? A vida é cheia de lições e é bom quando você tem lições, aprende coisas e ainda tem como desfrutar disso, sabe? Isso lembra muito uma coisa que eu ouvi uma vez, que uma pessoa disse que você não precisa aprender a viver, né? Aprender a vida através da dor. Você também pode escolher aprender através do amor, sabe? E eu gosto muito de carregar esse aprendizado comigo, né? E peço a Deus para sempre poder aprender através da linguagem do amor, né? Peço ao universo, a Deus, de que me ensine as coisas através do amor, né? E pra mim, uma das coisas que eu mais amo é poder viajar, poder passear e ver a natureza, né? Vislumbrar e degustar um dia assim. E a Vila de Ine pra mim foi tudo isso, sabe? É uma experiência máxima do que eu gosto, né? Essa aproximação com o mar, essa aproximação com a natureza, né? Com a vida boêmia, né? Uma vila extremamente assim, com pouco movimento, sabe? Não tem quase nada de carro movimentando na rua, você simplesmente vai andando. Não tem muitas pessoas na rua. É como se você literalmente estivesse no interior de uma cidade ou de uma vilazinha, sabe? Na beira do mar. Só que com uma beleza incrível, né? As casas, tudo muito bem decoradinhas, com estilo japonês, né? Afinal, estamos no Japão, né? Mas com muita história também. Nesse local que aí estamos, ele é um museu, né? Existe um museu dentro da vila, né? Junto com várias coisas de pescadores, com várias coisas antigas, assim, bem interessantes para quem tiver a oportunidade de ir conhecer, né? E por isso que tem um pouco assim, bastante fotografia nesse vídeo, porque eu fiquei muito empolgado, né, para registrar cada coisa, né, cada momento, ver essa tranquilidade das pessoas andando de bicicleta, assim, que você pode alugar a bicicleta, né, lá na vila, e eu altamente recomendo. Olha só como você consegue ver o mar, mesmo estando na rua, assim, dentro da casa, né. Então essas casas, eu até esqueci o nome, mas eu vou colocar aí, né, são casas que ficam na beira do mar, né? Até porque essa vila é uma vila de uma rua só. E essa rua, ela literalmente percorre a beira do mar.
Então existem as casas que ficam na beira do mar e as casas que ficam no outro lado da rua, que não é na beira do mar. E aí também a gente encontrou esse local aí, que ele é, depois que a gente subiu as escadas, ele te permite ter uma vista bem interessante. Além de, claro, ter um restaurante bem legal que a gente já vai mostrar pra vocês. Mas falando de vista, dá uma olhada nessa vista aí, né? Primeira impressão, aquele sentimento de olhar, nossa, que paisagem bonita, sabe? E, bom, esse local bem aí eu não havia pesquisado, sabe? Na verdade, eu não pesquisei muita coisa, eu só sabia que eu queria ir nesse local, entendeu? Quando eu faço viagens eu não costumo pesquisar coisa por coisa, sabe? Eu gosto da ideia da surpresa, né? E olha que surpresa, né? Que beleza esse local, né? Muito, muito bonito. A sensação de você estar na beira do mar e rodeado de natureza é uma coisa assim que me traz um sentimento muito agradável. E pra mim é uma das melhores experiências que o Japão pode te proporcionar, sabe? Porque muitas pessoas às vezes assim vendem, né, o Japão metropolitano, né? Aquele Japão de Tóquio, aquele Japão talvez de Kyoto, um pouco mais antigo, né? Que eu também adoro, que é a minha cidade favorita, né? Mas muita gente vende aquele Japão de Tóquio, aquelas coisas cheias de LED, neon e etc. Mas pra mim, eu gosto de admirar esse outro lado do Japão, né? Que é o Japão de natureza, de belezas, de mar. Essa coisa incrível, mano. E claro, tem o lado do Japão que eu acredito que todos nós gostamos, que é aquela parte da culinária deles, né, meu? Mas além da culinária, olha só que vista esse restaurante tem. Assim, não basta só a comida ser maravilhosa, né, meu? Aqui é sushi. Você, além de degustar a comida, ainda tem que, né, lidar com o fato de que você tá num lugar incrível, sabe? Um lugar sensacional, assim, uma vista incrível, sentada num tatame, entendeu? Aí isso aí, meu, assim, a vista paga, já ouviu falar dessa expressão? Pois é isso aí, a vista paga, meu. E a comida também tava maravilhosa, então nota 10, assim, super recomendo. Caso alguém vá, né, aproveite esse restaurante aí. E assim, eu nem sou tão fã de carro, mas com essa vista assim, um carro desse fica muito bonito, né, cara? Fiquei com muita vontade de fotografar isso aí e mostrar um pouco de perspectiva. E, bom, a gente continuou nossa caminhada, né? Andando um pouco, né? Porque a gente queria explorar, né, o local, entender melhor, né? Porque a gente tinha um tempo relativamente curto, né? Mas a gente se apressou os passos e conseguiu chegar até o fim, né, da trilha dessa vila de Ine, né? Afinal de contas, dá um pouco de trabalho de chegar, né, nesse local, né? Você tem que sair da cidade de Kyoto, aí você vai para a cidade de Amano-Hashidate e de lá você pega um ônibus e vai para aí, né? Se eu fosse falar no total, saindo de Kyoto, você demora aí tranquilamente umas 4 horas, 5 horas para chegar nesse local. Mas a gente já havia se hospedado ali próximo de Amano-Hashidate, né? Falando nisso, a gente fez um vídeo sobre Amano-Hashidate também, que é um local maravilhoso também, super recomendo. Mas voltando ao papo dessa vila aí de Ine, ela é uma vila assim que ela tem muito foco assim na pesca, né? E ou seja, era uma vila de pescadores, né? Mas que tem ganhado assim um certo reconhecimento, né, através das redes sociais, de ser um lugar muito bonito, entendeu? Então ela tem se tornado assim recentemente um local turístico, né? Mas que embora seja um local turístico, ainda não é muito povoada, ainda não tem muita gente por conta da dificuldade do acesso, né? Não é tão fácil acessar esse local e por isso não tem tanta gente, entendeu? Então, pra mim, assim, torna ainda mais agradável ainda.
Porque é tão gostoso você poder andar na rua, sabe? E simplesmente você não vê quase ninguém andando, entendeu? Não vê quase ninguém na rua. E quando vê, ou é um ou outro turista, ou é algum morador do local, entendeu? Então dá essa sensação muito mais de local pacato, sabe? Mas é um pacato bom, entendeu? É um boêmio bom, assim. Não, acho que boêmio não é a palavra, né? Mas eu acho que pacato seria, assim. Mas é essa sensação, assim, de vida tranquila, mano. De quem só tá na paz, assim, né? Eu consigo me enxergar, né? Eu me imaginar, né? Sei lá, aposentado aí, morando na beira desse mar aí maravilhoso. Só olhando os barquinhos e vendo as garças, né? Não sei se é garça, se é outro tipo de pássaro, mas que eles ficam, né, perseguindo, né, os barcos porque as pessoas alimentam, né, esses pássaros. E é muito engraçado isso, né? E esse local, ele tem, né, restaurante, né, tem cafeteria, tem locais assim que dão pra te receber, assim, pra tu passar o teu dia tranquilo, assim, pra tu ficar bem. Não é uma coisa assim, cara, vamos pro shopping, vamos se divertir, entendeu? É uma coisa assim, tranquila, entendeu? Pra quem gosta de tranquilidade, quem gosta de paz, quem gosta de ficar de boa, entendeu? Quem quer relaxar, mano, quem quer pensar na vida, entendeu? Imagina você sentar num local desse aí, mano, tomar um cafezinho aí e olhar pra esse mar todo aí, pra essa natureza, mano. Só pensando na tua vida, mano, tá ligado? Só pensar na vida assim, sabe? Talvez abrir um livro, ler, entendeu? Aí você de vez em quando para, olha pro mar, olha pra natureza. Mano, que delícia, mano. Isso é, tipo assim, muito terapêutico, tá ligado? A sensação que dá de ver as pessoas, né, sentadas e curtindo essa experiência. Dá pra saber que são pessoas assim que gostam desse mesmo tipo de experiência, né? Que não é o tipo de pessoa que tá indo correndo atrás de LED, que tá indo correr atrás de carro automotivo, entendeu? Não, o cara só quer ficar de boa no silêncio dele, entendeu? Tomar um cafezinho. Curtir o momento, mano. Curtir o momento, ficar tranquilo, entendeu? Eu acho muito bom esse sentimento que essa vila passa, sabe? É um sentimento de paz, de harmonia, de natureza, de tranquilidade. E por isso, assim, é um local assim que ficou de verdade, cara, no meu coração. Além das comidas muito boas, né, que o Japão tem em todo local do Japão basicamente tem muita comida boa. E nesse local não é diferente também. Você pode degustar o melhor da vida. Sim. Literalmente o melhor da vida. E é por isso mesmo que eu gostaria de voltar nesse local em um dia muito especial, assim, sabe? Em algum dia que minha alma falasse pra mim, sabe? Tipo, vai lá, cara, volta lá. Esse é o momento de você voltar nessa vila. Esse é o momento de você ir lá e pensar na vida, e pensar nas conquistas, e pensar na vida. Tem alguma coisa que no futuro eu vou ter que pensar, e eu sei que nesse momento eu vou pensar exatamente nesse local. É exatamente aí que eu vou pra pensar o que eu tenho que pensar no momento que eu tiver que pensar, entendeu? Aí é a vida que vai decidir que momento é esse, entendeu? E eu vou escutar essa voz na minha alma e eu vou voltar pra aí, entendeu? Então, fico feliz de poder compartilhar um pouco com vocês, né, essa experiência. E uma das coisas mais gostosas e maravilhosas que tem aí também é fazer esse passeio de barco, sabe? Que eu acho assim uma coisa fantástica, como os pássaros, né, eles interagem com você, né? Como eles ficam ali ao teu redor, né? Claro que eles querem comidinha, né, meu? Óbvio, né, velho? Mas é muito gostoso, é muito engraçado como é que os bichos ficam do teu lado, entendeu? Uma interação. É tão bom quanto, por exemplo, você mergulhar no mar e estar rodeado de peixes. Só que nesse caso é rodeado de pássaros, né? Então é uma experiência um pouco diferente, mas me agrada muito, né? Esse encontro que
do ser humano com a natureza, né? Do ser humano e o animal, né? Que esse local permite, né? E é de uma forma muito engraçada, porque eu nunca tinha visto isso, nunca tinha vivenciado isso, sabe? Essa experiência de poder fotografar um bicho assim, tão perto, assim, e tão constante, sabe? Então é muito lindo, né? Você poder apreciar esse contato, né? E ainda num lugar tão bonito como esse, entendeu? Então, pra mim, assim, é um sonho realizado. Talvez é uma experiência de vida que é como se você estivesse sonhando acordado. Bom, mas me conta aí o que você achou da Vila de Ena, né? Quais suas impressões que você teve a respeito desse local. Se o que eu te mostrei aqui lhe interessou, né? Se você teria interesse de conhecer essa vila. Ou se você é mais do tipo urbano, né? Que gosta mais de cidades como Kyoto, Tóquio, Osaka. E além disso, tem um vídeo muito legal aqui no canal que é sobre uma cidade chamada Amanohashidate, né? E eu vou deixar aí no card pra você ver. E obrigado por assistir até aqui. Tchau, tchau.